Os candidatos que solicitarem a sua primeira habilitação só terão o documento da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, impressa após a realização de um exame toxicológico e com resultado negativo, é claro, né? Quem nos conta detalhes aí dessa nova orientação é o Rafael Piercarles. Ele é diretor de habilitação de veículos do Detran. Ei, Rafael, bom dia. Ei, bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Tá valendo desde o início dessa semana? Exatamente. A partir de segunda-feira, que já está em produção no sistema, a exigência do toxicológico para a emissão da permissão para dirigir, né? Que é a primeira habilitação que a gente chama. Isso. O Rafael, até então o exame toxicológico ele era exigido para categorias profissionais. Isso. O exame antes ele era apenas exigido para as categorias profissionais, quais sejam, né? Categoria C, categoria D e categoria E. E por força de lei, da Lei 15.153, ele foi exigido para a formação do condutor também, ou seja, para a primeira habilitação daqueles condutores, dos novos condutores. Isso tudo está incluído naquele pacote de mudanças que a gente vem falando em alguns outros momentos que a gente já teve a oportunidade de debater aqui na CBN, com as alterações no processo de formação que entraram em vigor desde dezembro, né? Porém, ao adequar o nosso sistema lá atrás em dezembro, a Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito do Governo Federal, não tinha preparado a transação sistêmica que a gente precisava receber, tecnicamente falando, né, a transação entre sistemas para colocar em produção a exigência do toxicológico para a primeira habilitação. Então, aí na última sexta-feira, já no do fim da tarde para a noite, a gente foi oficiado pela Secretaria Nacional de Trânsito exigindo o cumprimento imediato do que está posto na lei, né? E que tipo de substâncias esse exame consegue detectar? Todos os entorpecentes? Aí ele vai detectar todo e qualquer tipo de substância entorpecente que possa ser, como a gente tem exames toxicológicos para trabalho, né? Como a gente já tem para as categorias profissionais, como a gente falou no começo, e ele identifica qualquer tipo de substância ilícita utilizada por aquele condutor. E a janela é de 90 dias? Numa janela de 90 dias, que pode ser perceptível, né? E aí tem, a depender de cada organismo, né? Então, essa parte mais técnica e biológica, a gente não tem tantos detalhes como um laboratório tem uma propriedade melhor para falar. Rafael, e se o exame der positivo? Perde a carteira, perde a permissão? Essa é uma dúvida bem importante, tá, Fernanda? Ele não perde a permissão. O que a lei exige, né? A lei exige que o órgão só emita a permissão para dirigir, que é a PPD, né, que a gente chama, se o candidato à obtenção à CNH apresentar um exame toxicológico com resultado negativo. E aí, como a gente tem todo esse pacote de mudanças que veio com a Resolução 1020, as medidas provisórias e tudo, o processo de formação do primeiro condutor, ele não tem mais um prazo de validade, que antes ele tinha um prazo de validade de 12 meses. Então, como o processo ele não tem mais um prazo de validade e esse condutor ele pode fazer o exame toxicológico a qualquer momento do processo, ao verificar no final do processo, que a gente chama de triagem, né? A triagem, o que ela é? É a finalização do processo com o envio das informações sistêmicas para a emissão da CNH, da permissão para dirigir. E ao fazer a triagem do processo, se eu verificar que ele acusou positivo para o exame toxicológico, eu não posso emitir a permissão para ele conduzir. E aí, mas ele não perde todo aquele processo. Ele pode não concordar com o exame e exigir uma contraprova do próprio laboratório, né? Ou pode aguardar a janela de intervalo para fazer um novo exame sem perder todo o processo que ele fez. E aí sim, ele só vai poder efetivamente dirigir com o exame negativo. Exatamente, só com o exame negativo e com a permissão para dirigir emitida, né? Que aí ele fica com aquela permissão no período de 1 ano para depois pegar a CNH definitiva e de fato conduzir com a habilitação. Isso. Rafael, e como é que ele solicita o exame? Ele tem que procurar os laboratórios credenciados?
Isso, como é que funciona, né? Os laboratórios eles são credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito. No site do Detran a gente tem a lista, né, de todos os laboratórios, município por município, com o endereço, com o telefone de contato. O cidadão pode procurar no nosso site a informação e ele faz esse contato direto com o laboratório. Ele vai fazer o agendamento ou o atendimento, cada laboratório tem o seu jeito, né, de atender, ou por ordem de chegada ou por agendamento. Vai fazer o exame e após a realização do exame, pela resolução, os laboratórios têm até 15 dias para lançar essa informação no prontuário do condutor. Então é importante ele se atentar a esses prazos, a depender da pressa e celeridade que ele quer ou não a permissão, né? Uhum. Rafael, chegou uma pergunta excelente aqui. Ó, é do Luiz. O que acontece com uma pessoa que faz uso de canabidiol por recomendação médica para tratamento médico? Essa é uma boa pergunta que a gente vai precisar escalonar para saber se escalonar no que eu digo para os laboratórios, né? Para a gente identificar com o laboratório se o uso medicinal da canabidiol ele acusa através do exame toxicológico, porque o nosso exame ele é feito através de corte de unha, um corte de cabelo, né? Uma parte do pelo do corpo, né? E não de sangue ou sistemicamente comprovado como é para o uso do canabidiol. Então, eu acho que quem teria mais propriedade para a gente responder isso tecnicamente é o próprio laboratório, para saber se há essa diferenciação do uso medicinal para o uso ilícito de drogas, como a gente conhece, né? Eu coloquei aqui numa pesquisa rápida no Google e está dizendo que o uso do canabidiol, por si só, puro, o CBD, ele não reprova no exame toxicológico. Mas se ele tiver, né, uma substância chamada THC, aí sim, ele pode aparecer como psicoativo. Pronto, é isso. Então aí a gente tem isso. E se acusar, a gente não vai ter a permissão porque eu não vou ter sistemicamente a emissão do laudo negativo para o exame, e com isso eu não vou conseguir fazer a emissão da CNH. É importante a gente ressaltar, Fernanda, que como que funciona essas transações sistêmicas para a gente conseguir ou não emitir a CNH, né? O laboratório, por ele ser credenciado à Senatran, ele lança a informação do resultado do exame na base nacional. E os Detrans consomem, os Detrans de cada estado consomem essa informação da base nacional, que é o que a gente chama de prontuário RENASH dele, né? Que é o Registro Nacional de Condutor Habilitado, que é quando ele abre esse processo. Então, se ao laboratório informar e eu, Detran, Espírito Santo, eu não tenho autonomia de fazer qualquer tipo de alteração nesse resultado para permitir a emissão dessa permissão. Então, eu só consumo essa informação que é enviada pela Secretaria Nacional de Trânsito através dos laboratórios, né? Entendido. Agora, fez esse primeiro teste aí na primeira permissão, nunca mais repete, só se ele for profissional? Isso. O profissional, ele tem a exigência da renovação do exame com base no que está posto já a cada 2 anos, né? Salvo engano, ele tem que fazer a renovação do exame para as categorias profissionais, ok? E essa é uma dúvida que também chegou bastante para a gente aqui. Ou primeira habilitação, eu vou ter que fazer essa renovação periódica do exame? Não, o que está posto lá é apenas a vinculação do exame negativo para a emissão da permissão. Entendido. Agora, qual é a lógica aí de filtrar só lá no início? Pois é complexo para a gente, enquanto Detran, discutir uma lógica de uma norma posta pelo governo federal, né? Porque, enquanto órgão executivo de trânsito, cabe a gente apenas o cumprimento de determinações e exigências legais, né? Então, se a gente for pensar desse ponto de vista, por que eu exijo para a primeira habilitação apenas e não acompanho ele durante todo a carreira dele, né? Isso. Durante todos os anos de motorista, igual eu faço para o profissional, né? Essa é uma exigência do governo federal e que criou-se a regularidade dessa forma, e se lá na frente o governo decidir que tem que ter a renovação, o Detran vai cumprir, mas que o que está posto agora é apenas a exigência da verificação na emissão. Tá. Quanto custa um exame desse, Rafael, para finalizar aqui?
Então, a gente não, como esse preço não é praticado e não é vinculado pelo Detran, o Detran não tem um controle, né? A gente já fez pesquisas aqui que a gente encontrou laboratórios, pesquisas de internet mesmo, né, dos laboratórios, porque os laboratórios, como eu falei mais cedo, são credenciados à Secretaria Nacional de Trânsito e o Detran não tem gestão sobre isso, né? Então, é um livre comércio para os laboratórios. A gente encontrou preços na internet aqui que vão de 130 a 250, em alguns laboratórios que a gente fez pesquisa rápida aqui antes da gente entrar no ar, né? Então, fica a orientação para o cidadão olhar no site do Detran, verificar quais são os laboratórios autorizados, né? E devidamente habilitados para fazer essa coleta, fazer a pesquisa de preço e encontrar o melhor preço que atenda à necessidade dele. Tá, e tá valendo desde a última segunda-feira, então para quem entra no processo do Detran a partir dessa data, os que já estão participando do processo não muda? Isso, Fernanda, é importante a gente esclarecer isso, tá? A gente foi muito demandado aqui de pessoas que já estavam, por exemplo, na metade do processo, já estavam na etapa prática do processo, né? E que perguntaram se também teriam que fazer o exame. E aí, pelo que está posto no ofício que a Secretaria Nacional de Trânsito encaminhou a gente, optou-se por colocar apenas para os processos abertos a partir de segunda-feira, que foi quando a gente tomou ciência formalmente do ofício enviado pela Secretaria. Entendido. Então, enviaram o ofício para a gente pedindo a imediata cumprimento. Então, a partir de segunda-feira, quem abriu um processo de primeira habilitação, ele vai precisar até o final dessa conclusão desse processo de fazer o exame toxicológico e ter um resultado negativo para qualquer uso de substância para obter a sua permissão para dirigir. Obrigada, Rafael, pela entrevista, hein? Eu que agradeço, Fernanda, e a gente está à disposição para esclarecimentos à população no que for necessário.